Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de história, nossa primeira aula de história, né? Nessa jornada de vocês para o ensino médio. E assim, ó, a gente vai tentar entender história, estudar história de uma forma que vocês se tornem pessoas críticas e preparados para encarar futuramente uma prova do Enem e arrebentar. E arrebentar. Qual é um hábito que infelizmente nós temos em história no Brasil? De ver os fatos, achar bonitinho, memorizar, decorar e entra por aqui, sai por aqui, nada. Gente, acabou isso. Nós vamos aprender história agora, não pelo fato por si só, mas pelo seu lado científico, da compreensão, da interpretação, de tentar entender através de metodologias. E assim criar pessoas críticas, pessoas que consigam, através da história, entender sua vida, entender o mundo em que vive. Perfeito? Então, a primeira coisa, gente, é tentar entender. O que é história, afinal de contas? Olha esse conceito que está aqui, o professor acabou de expor. Ó. História é a ciência. Guarda essa palavra ciência. Que estuda o ser humano. História estuda nós, seres humanos. E sua ação no tempo e no espaço. Concomitantemente, análise de processos e eventos ocorridos no passado. Isto é, história é analisar o que o homem fez no passado. O termo história também pode significar todas as informações do passado arquivadas em todas as línguas por todo o mundo, por intermédio de registros históricos, que a gente também chama de fonte histórica. Você está vendo? História é uma ciência que estuda o ser humano enquanto ser humano no passado. Para quê? Para a gente entender hoje, gente. Gente, qualquer fato que acontece no presente, a resposta está no início, que é lá no passado. Gente, para eu conhecer história de verdade, eu tenho que aprender uma coisinha. Olha a palavra epistemologia. O que é isso? Formas de chegar ao conhecimento. Na história da humanidade, gente, a gente tem 3 formas de conhecimento muito importantes. Antes delas, vamos entender. A nossa conversa no dia a dia, a gente ouve, a gente fala, a gente tenta entender do nosso jeitinho. Isso é chamado de senso comum. E o senso comum, gente, ele é bacana, porque ele nos inspira a buscar saber como as coisas são de verdade. Não só como a gente quer que seja, né? Geralmente a pessoa que não sabe dialogar, o que ela faz? Ela quer impor o que ela acha. E ela não aceita, por exemplo, que o outro a conteste. Por isso que muitas vezes saem brigas, intolerâncias, ignorâncias, pessoas que não sabem dialogar. Por quê? São pessoas do senso comum. São pessoas que não saem daquilo, não avança, não tenta entender o mundo, a vida como ela é. Tá? Então vamos lá. Existem, gente, ó, essas 3 importantes formas de conhecimento. Primeiro é o mito. O mito era aquele conhecimento mais comum, era o único conhecimento que você tinha lá no início da humanidade. As pessoas não sabiam explicar as coisas. Não tinha escola, gente, não tinha ciência. Então elas achavam. E aí elas buscavam, principalmente na religião, tá? Uma forma de explicar isso. Um exemplo, nós aprendemos desde pequenininho, por exemplo, famílias de cristãos. As buscas respostas onde? Na Bíblia. E lá na Bíblia, por exemplo, lá em Gênesis, fala assim, ó, Deus criou o mundo, né? Como Deus criou o mundo? Ele disse, haja. Gente, em 6 dias Deus criou o universo, haja. Era a forma que eu tinha para explicar o mundo através disso. E a fé acredita que foi assim. Mas quando a gente vem na via prática, na nossa vida do dia a dia, não dá para acreditar que foi assim. A ciência vai dar outra versão. Mas aquele homem que escreveu a Bíblia estava mentindo? Não, gente. Era a forma que ele tinha para explicar como surgiu as coisas. Gente, ele não estudou química, física, matemática. Ele não estudou nada disso. Daí o que ele achou que foi, ele se inspira em Deus para chegar na construção desse universo. Isso era um mito. Aí surge o quê? Uma forma que não vai aceitar mais o mito como explicação, a filosofia. E a filosofia ela é diferente. Ela quer uma explicação lógica, racional, que fuja do místico, do religioso, tá? Da lenda, simplesmente. E essa filosofia, gente, ó, vai começar a dizer o seguinte: olha,
Não foram os deuses que criaram o universo, não. Sabe por quê? Porque o universo veio do movimento normal das coisas. Veio da água, ou veio da terra, ou veio do fogo, ou veio do ar. Ou veio de partículas tão minúsculas que ninguém sabe, ninguém enxerga. É o que hoje nós chamamos de átomos. Você tá vendo, gente? Eu fugi das historinhas, das explicações, fugi da religião para dar uma origem para o universo. Aí vem a ciência. A ciência, gente, ela nasce com a filosofia. A filosofia cria a dúvida lógica, racional, e a ciência tenta provar. E quando a ciência tenta provar, ela cria um conhecimento consolidado. Consolidado não, porque outras pesquisas podem mudar o conceito original do que a ciência chegou. Né? E nisso tudo, gente, a história ela é ciência. Ela existe um método que eu uso ela para compreender o fato do que o homem fez no passado e suas consequências no dia de hoje. Aí vem aquela indagação ali que eu falei, né? Como é que surgiu o homem e o universo? A religião ou o mito tem uma explicação. A filosofia teve outra explicação. E a ciência, ela trabalha também com explicações racionais. Né? Hoje, por exemplo, eu falo da teoria do Big Bang, né? Da teoria de que o universo sempre existiu, ele só se transformou e está se transformando. Né? Nem a ciência tem uma resposta exata para isso. Mas ela tem uma resposta que é racional. Quando eu vou para o laboratório, se concretiza. E aí eu pergunto para vocês, como eu vou entender história então? Né? Gente, eu vou entender história, primeiramente, né, tratando dela como um objeto. Eu vou ter um objeto e esse objeto se chama fato. O que é o fato? Algum acontecimento. Tá? Algum acontecimento. Eu tenho 3 imagens aqui, por exemplo, uma mostra uma mistureira, né, do tempo. Ali mostra o Egito Antigo, mostra o Império Romano, mostra as cruzadas na Idade Média, mostra a Revolução Francesa, mostra as caravelas, talvez chegando no Brasil, não é? Aquilo ali são fatos. Logo abaixo, ó, mostra um fato chamado Independência do Brasil. Logo abaixo, mostra um mapa da África com civilizações africanas. Não é? Isso são fatos da história. São fatos. Agora, o que acontece com nós no geral? A gente sabe desses fatos. A gente sabe desses fatos. E esses fatos existem, são presentes, não é isso? Vem, vai, a gente acha até curioso, mas não entende. Mas não entende, né? Segunda coisa, depois que eu sei o fato, é pegar esse fato da história e saber quando aconteceu e onde aconteceu. Onde aconteceu eu chamo de espaço. Tempo é o momento que esse fato aconteceu. E quando eu sei tudo isso, o que eu faço? Eu começo o quê? A interpretar. Tá? Interpretar. Como? Né? Analisando. Analisando através de alguns pontos importantes. Geralmente eu trabalho 3 pontos. E um, né, que é muito importante também, que é o cultural. É interpretar o fato através do social, do político, do econômico e do cultural. Muitas vezes eu não estou muito inspirado para escrever um texto, né? Mas sabe por quê? Porque eu não busco entender ele por alguma parte da sociedade. Então vamos lá. Como entender a história através do social? É saber que todo momento na história da humanidade o homem se organizou de uma forma ou de outra. Quer ver, por exemplo? Primitivamente, o homem se organizava sem classes sociais, sem um grupo subordinado a outro. Modernamente, nossas sociedades são divididas em classes. Politicamente, né, nós estamos organizados politicamente com governos, não é isso? Com territórios organizados, com leis que a gente chama de Estado. Na economia, como é que se cria a riqueza? Como é que nasce a riqueza? Como é a cultura de um povo? Como é a religião, sua arte, sua ciência? A história funciona assim. E terminando nossa aula, eu deixo esses questionamentos para vocês. Né? Para que serve o estudo da história, afinal de contas? Para você, história é ciência? Justifique. Você que se considera um ser histórico, por quê? O que são fontes históricas? Como que se dá o trabalho com fontes históricas? O que é patrimônio e memória?
Qual a importância desses para a história como ciência? O que significa tempo histórico? As diferenças coexistentes no tempo? Fica para vocês pensar e a gente responder na próxima aula. Um abraço, valeu, dias melhores virão.